Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos, reunidos, podendo louvar e adorar o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Ageu, capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo. Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 15. Se ajudar os irmãos aí, você pode ir para Mateus, aí você vai voltando. Malaquias, Zacarias, Ageu. Hashtag fica a dica. Ageu é um profeta pequenininho, às vezes o texto é pequeno, às vezes fica escondido. Ageu 1, diz assim a palavra de Deus. Acharam? Amém? Tem alguém na misericórdia ainda? Não. Okay. Muito bem. Diz assim o texto sagrado. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por estarmos na tua casa, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. Obrigado por este culto, pelas portas abertas, obrigado porque podemos te louvar, podemos aprender da tua palavra, temos essa liberdade, esse privilégio, enquanto outros irmãos nossos espalhados pelo mundo não podem, são perseguidos e até mortos, como vimos agora há pouco, por causa da tua palavra. Ajuda-nos para que valorizemos essa liberdade. E agora, Senhor, que estamos com a tua palavra aberta, pedimos a unção, a direção, a instrução, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos ouvir a tua voz, entendê-la e praticá-la para a glória do Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Fala conosco por meio da tua palavra. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de expor hoje e nas próximas semanas, algumas mensagens nesse pequeno, porém precioso livro do Antigo Testamento, que é o livro de Ageu. Um livro curto, com apenas 2 capítulos, mas com mensagens profundas e extremamente atuais e relevantes para o nosso coração. É a minha ideia expor este livro que tem apenas 2 capítulos. O tema da nossa mensagem de hoje é o chamado de Deus à reflexão. O capítulo 1 vai falar basicamente sobre a necessidade que vocês e eu temos de refletir, de considerar a nossa vida espiritual, de como temos vivido, como temos nos comportado diante do Senhor e do seu serviço. O chamado de Deus à reflexão. Deus tem despertado homens e mulheres ao longo da história para realizar a sua obra. Deus tem chamado pessoas para realizar o seu trabalho e a sua missão. E é interessante nós observarmos na Bíblia que algumas pessoas obedecem, outras relutam, outras apresentam desculpas. Por exemplo, quando Deus chamou o profeta Isaías, lá no capítulo 6, depois de Isaías descrever a glória do Senhor, lá em Isaías 6 ele diz, depois do chamado de Deus, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Também nós temos outras pessoas que relutam ao ouvirem o chamado de Deus, como por exemplo o profeta Jonas, que é chamado para ir para um lugar, para uma cidade, e por conta da sua cabeça, da sua lógica, da sua teologia exclusivista, não quer ir para Nínive, ele reluta em atender o chamado do Senhor. Outros ainda apresentam desculpas quando são chamados por Deus, como por exemplo Moisés. Quando nós lemos a história de Moisés, Deus o chama, Deus tem uma grande obra, uma grande tarefa, dizendo que Moisés deveria ir até Faraó e falar para ele que Faraó deveria libertar o povo. Faraó diz, mas quem sou eu? Eles não vão me ouvir, eles não vão me escutar. Moisés então diz que não tem capacidade, que é pesado de línguas, eu sou uma espécie de gago. Não, Senhor, manda o meu irmão é bom. Meu irmão sempre foi bom, eloquente no falar. Ele reluta. Ele diz, olha, eu tenho dificuldade para falar. E Deus pergunta para ele, Moisés, e quem fez a boca? Foi eu que fiz a boca, então vai lá. Então veja, uns obedecem, outros relutam, outros apresentam desculpas e outros vão. Que é o caso aqui do nosso texto, o profeta Ageu. Ageu obedece o chamado do Senhor. E aqui no texto, no capítulo 1, ele chama o povo para que o povo pense, para que este povo reflita nas suas atitudes, em como estão fazendo e no que estão fazendo. Antes de entrarmos na passagem propriamente dita, me permitam só situar os irmãos historicamente do porquê este livro está aqui e qual é o seu propósito.
Só para os irmãos terem uma ideia, nós temos cerca de 16 profetas escritores no Antigo Testamento. Aquilo que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. 16 profetas escritores aproximadamente, divididos em 3 períodos históricos. Esses profetas, eles são chamados de pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Ou seja, os pré-exílicos são a maioria, cerca de 11 profetas, são profetas pré-exílicos. São aqueles profetas que foram levantados por Deus para alertar o povo do perigo do cativeiro, no caso, babilônico. Nós temos os profetas exílicos, por exemplo, e nós temos 2 deles que são mais conhecidos. O profeta Jeremias viu o exílio, viu a queda de Israel pelos babilônicos. O profeta Ezequiel, por exemplo, foi convidado por Deus, exortado por Deus a ir profetizar no exílio na Babilônia. Aliás, tempos difíceis para o profeta Ezequiel. E nós temos também os profetas pós-exílicos, que são aqueles que foram levantados por Deus depois da tempestade, depois que a tragédia já havia acontecido, depois em que o povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico. O profeta Jeremias fala claramente lá no capítulo 25 e também no capítulo 29, que se o povo não obedecesse a Deus, eles iriam amargar 70 anos de cativeiro babilônico, por não obedecerem a Deus, por se afastarem dos caminhos do Senhor. E é interessante que Jeremias, ele passou 23 anos pregando a mesma mensagem. 23 anos, ele diz, acordando cedo, de madrugada, dizendo, se arrependam, voltem para os caminhos do Senhor, porque senão vocês vão para o cativeiro babilônico. E o povo não obedece, o povo experimenta 2 amargos cativeiros. Em 722 a.C., as 10 tribos do norte foram para o cativeiro assírio, e para não voltarem mais. O sul, com Judá e Benjamim, eles não aprendem a lição, e em 586 a.C., eles foram deportados para a Babilônia, para amargarem 70 anos de cativeiro. O que acontecera no norte se repete no sul, e o povo fica lá 70 anos. 70 anos se passam, Deus é misericordioso, e o profeta Daniel, por exemplo, lá no capítulo 9, ele lendo a profecia de Daniel, ele começando, lendo as profecias, ele diz, olha, já se passaram quase 70 anos do cativeiro babilônico, e as palavras anunciadas por Jeremias no passado estão para se cumprir, já no final dos 70 anos. Deus move um homem chamado Ciro. Ele é simplesmente o imperador do Império Medo-Persa, o homem mais forte, mais poderoso da terra. E lá em Isaías 45, Deus chama este homem de meu ungido, de meu servo, de meu pastor. Só tem um detalhe: Ciro não conhece a Deus. Mas para Deus, Ciro é seu ungido, seu pastor, seu servo. Ciro então dá ordens e o povo volta do cativeiro babilônico para a terra prometida, e é nesse momento, é nesse contexto em que os reis do Império Medo-Persa estão reinando. Aqui, por exemplo, já não é mais Ciro, aqui você percebe no capítulo 1, o nome do rei é Dario. 70 anos se passaram, o povo voltou do cativeiro e eles têm uma missão: reconstruir o templo do Senhor, que está em ruínas. Nós lemos inicialmente no Salmo 84, que o presbítero Joel escolheu, e muito bem: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Os tabernáculos são amáveis, o templo é amável, mas não tem templo. O templo está no chão, caído, a cidade está em ruína, e Deus levanta 2 homens, um deles é o profeta Zacarias, outro homem é o profeta Ageu. Ageu é velho já,
Provavelmente ele tem mais de 80 anos de idade quando foi chamado. Zacarias é um jovem, é chamado lá na profecia, no seu livro, ele é alguém jovem. E Ageu, por exemplo, o seu nome significa festivo. Provavelmente o profeta Ageu nasceu num dia de festa, numa das festas judaicas do calendário lá de Israel. Esse é o pano de fundo. Ageu e Zacarias, eles aparecem lá no livro de Esdras, de Neemias, e a missão deles é chamar o povo à reflexão para que o povo reconstrua o templo do Senhor. Tendo dito isso, volte os seus olhos para o texto, que agora você vai entender melhor o objetivo do capítulo 1, o chamado de Deus à reflexão. Deus vai fazer com que o povo pense, reflita e considere em como estão agindo e no que estão fazendo. Versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então veja, aqui você tem o dia, você tem o mês, o ano, está do jeito que eu gosto, tem a data completa, está do jeito que eu gosto, dia, mês e ano. O segundo ano do rei Dario, para situar-nos historicamente, Ageu está dizendo, historicamente, nós estamos aqui, portanto, por volta do ano 500 antes de Cristo. O cativeiro foi em 586, você tira 70, fica 516. Pasmem, eles chegaram e começaram a construir o templo, mas as oposições apareceram e eles pararam. Já tem aproximadamente 15 ou 16 anos que eles começaram a construir o templo e pararam. Lembra? Passa-se 586 menos 70, 516, eles começaram, as oposições começaram a aparecer, eles param. Nós estamos por volta do ano 500, o segundo ano do rei Dario. 16 anos em que começaram a construir e deixaram lá o templo parado. E Deus então levanta Ageu para dizer, é hora de pensar, é hora de refletir, é hora de considerar como é que vocês estão agindo. Esse é o momento, esse é o pano de fundo. E a palavra é dirigida para dois líderes, um líder religioso e um líder político. Josué é o líder religioso. Josué nada mais é do que o sumo sacerdote, a principal autoridade religiosa do país. Josué tem a mesma autoridade de que Arão, o primeiro sumo sacerdote da história. A outra autoridade é política, não tem mais rei em Jerusalém, da dinastia de Davi, mas tem um governador. Esse governador chama-se Zorobabel, ele é da descendência de Davi. Não tem um rei em Judá, mas tem um governador. Então a palavra é, peguem Josué, peguem Zorobabel e façam esse povo pensar e refletirem como eles estão agindo. E aqui nós encontramos duas lições importantes sobre este chamado de Deus à reflexão. Duas lições que eu quero destacá-las com os irmãos. A primeira lição que Ageu nos ensina é preciso refletir sobre as nossas prioridades. É a primeira lição do texto. O povo voltou, eles até começaram a reconstruir, a oposição chegou, mas eles pararam. E Ageu diz assim, é preciso que vocês considerem nas prioridades de vocês. O que é mais importante para vocês? Veja aí, versículos 2 a 4, mostra uma reflexão sobre as nossas prioridades. Verso 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? E veja que esta casa é o templo de Salomão.
construído aproximadamente por volta do ano 950 depois de Cristo. Se nós estamos no ano 500, lá se vão pelo menos 450 anos. A casa do Senhor estava destruída e aí as pessoas pararam de construir. A pergunta é a seguinte: por que eles pararam de construir o templo? Por que eles chegaram a essa conclusão, a essa dedução? Porque no versículo 2 eles dizem: ainda não é o tempo da casa do Senhor ser edificada. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Baseado em quê? Tem pelo menos 3 respostas. A primeira é que eles entendem que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo, por causa da oposição dos inimigos. O povo volta, eles têm a fama de serem rebeldes, de morar em outro país, numa outra nação, e eles entendem ainda não é o tempo, porque os inimigos estão se opondo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fala assim, olha, eu só vou fazer a obra de Deus quando não tiver oposição, então, não vai fazer. Nunca vai fazer. Porque a obra de Deus, o serviço do Senhor, sempre foi feito debaixo de oposição, de problemas, de aflição. E eles dizem, não, como é melhor, a gente até tentou aqui fazer o templo, mas é muita oposição. Se nós formos fazer a obra de Deus apenas em tempos bons, nunca vamos fazer. Segundo motivo, eles entendem que ainda não chegou o tempo por questões econômicas. Nós voltamos do cativeiro babilônico, nós somos pobres, nós não temos condições de reconstruir esse templo aqui, a gente não tem dinheiro. E alguém já disse que o maior capital da igreja não é o dinheiro, é a nossa fé, é o nosso compromisso com o Senhor. É por questões econômicas, o que não é verdade também. Porque ao voltarem para a cidade, para a terra prometida, o rei Ciro deu ouro, deu prata, deu um monte de coisas. Então eles têm dinheiro sim, eles não têm vontade, eles não têm disposição. O que está faltando aqui é olhar para as prioridades. Terceiro motivo, porque eles entendem que ainda não chegou o tempo, é por questões teológicas. Veja que a teologia é boa, eu amo teologia, mas a teologia mal usada pode ser um problema contra você mesmo. É uma arma contra você mesmo. Por questões teológicas, não, ainda não é o tempo, então quando que é? Quando que vai ser? Então, eles entendem que ainda não é o tempo pela oposição dos inimigos, por questões econômicas e por questões teológicas. E aí, pararam a obra e o templo ficou lá largado 15 ou 16 anos. E nós estamos em reforma aqui, não é verdade? Começamos lá de cima, estamos descendo. Já pensou se a gente começa a fazer lá de cima e aí para na metade? Todo mundo vai falar, mas o que aconteceu, pastor? Vocês não começaram aí e graças a Deus, com dificuldades, mas temos os recursos, com a bênção de Deus, e vocês estão vendo como a igreja está ficando bonita, não é verdade? Reformada, de cima para baixo, temos o piso lá, nossa igreja está ficando bonita, chique, dá para tirar foto, dá para fazer coisa linda. Se for assim, se a gente, com dificuldade a gente não vai construir, então a gente não vai fazer nada na nossa vida. É melhor encarar as dificuldades, as oposições, elas vêm, mas o Senhor está ao nosso lado. Essas desculpas, na verdade, esses 3 pontos aqui, são desculpas apresentadas que mostram desinteresse espiritual. Na verdade, Deus fala assim, por acaso é tempo de vocês morarem em casas apaineladas? Só um detalhe, casas apaineladas não é casa de panela. Certo? Porque, caramba, eles moravam em casa de panela. Não. Casas apaineladas é uma expressão metafórica, é claro. Nós temos, por exemplo, aí em outras versões, significa casas enfeitadas.
Na NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: eles moravam em casas de fino acabamento. A casa deles estava um luxo, e a casa de Deus, se é que eu posso falar, um lixo. A casa deles estava bonita, casas apaineladas, eles investiam todo o dinheiro deles na casa, enquanto que a casa do Senhor permanece em ruínas. Sabe o que o Ageu está fazendo? Pensem, reflitam nas prioridades de vocês. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é contra que você arrume a sua casa. Deus não é contra que você reforme a sua casa, que você a embeleze, que a deixe bonita, casas de fino acabamento, mas você não pode, por conta disso, abandonar as coisas de Deus, as coisas espirituais. Quer ver? Jesus diz lá em Mateus 6,33, falando sobre prioridades, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que deve ser buscado primeiro? O reino de Deus, as coisas de Deus. Ué, mas vocês estão esperando o quê? Se já se passaram 15 ou 16 anos que vocês voltaram, a casa de vocês está aí, bonita, belíssima, acabada, e vocês vão para o culto, não tem templo. O templo está em ruínas, destruído. Ageu diz assim: é preciso que vocês reflitam sobre as prioridades de vocês. O que é mais importante? É a sua casa, casas apaineladas, ou é a casa do Senhor? Aliás, o que você responder ou o que você fizer, revela a sua prioridade. E aqui eles estão escancarando, dizendo assim: o que é mais importante é que a minha casa esteja apainelada. O mais importante é que a minha casa esteja em fino acabamento, esteja enfeitado. Depois a gente vê o que faz com a casa do Senhor. Também em Mateus 6, versículo 21, Jesus diz algo interessante. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Deixa eu dizer algo importante, um alerta para o nosso coração, para cada um de nós. O nosso coração segue o nosso tesouro. Se você está bem, não está doente, não tem nenhum problema, se você não vem no culto de domingo à noite, não participa das atividades, isso diz muito sobre nós. Porque Jesus diz assim: o teu coração vai correndo para o nosso tesouro. A gente tem algumas dificuldades, por exemplo, eu me lembro que em 2002, a final da Copa do Mundo que o Brasil estava, 30 de junho de 2002, foi de manhã, lá no Japão. É no horário da escola dominical. E aí você vai para a escola dominical ou vai ver o jogo lá, o Brasil, Ronaldinho lá, cabelo de cascão e tal, não sei se é o cascão. Você vai para onde? E eu me lembro que naquele dia, 30 de junho de 2002, a igreja estava meio esvaziada. E quem estava na igreja estava de olho, sabia se teve gol por causa dos fogos. Se teve fogos, é gol do Brasil. Porque eu acho que não vai ter ninguém soltando fogos para a Alemanha, eu acho. E o Brasil ganhou de 2-0. O primeiro gol saiu aos 21 minutos do segundo tempo. E o segundo gol saiu aos 33 minutos do segundo tempo com Ronaldinho. Naquele goleiro Oliver Kahn, que era o capitão da Alemanha. Mas a ideia é, se eu fosse para a igreja, eu estava dizendo qual era a minha prioridade. Se eu ficasse para ver o jogo do Brasil, eu estava dizendo também qual era a minha prioridade. Porque onde estiver o meu tesouro, aí estará o teu coração. Se a gente vem com alegria, com bom grado aqui, é uma manifestação clara de que isso aqui é um tesouro para mim. Porque senão, se o culto atrasa um pouquinho, a gente fala: não, mas o pastor fala muito. E não é muito de bom, viu, gente? É muito de tempo. Ontem eu estava no Bazar do Coração, e o missionário falou que os cultos lá,
Eu gostei da ideia, eu estava tentando aplicar, mas eu acho que não vai dar certo aqui. E o pastor Nelson também não vai concordar. Ele disse que a pregação lá tem que ter no mínimo 4 horas. E se tiver menos de 4 horas é fraquinha. Eu falei, então se eu pregar 40 minutos, vocês vão falar que a minha pregação é fraquíssima. 4 horas de pregação, porque revela sede, vontade em conhecer a Escritura. Ageu diz assim, olha, é preciso que vocês reflitam nas prioridades de vocês. O que é mais importante? É a casa apainelada ou é a casa do Senhor? O que você diz, o que você fala, revela o tesouro do seu coração. Aliás, tudo fala. Tudo fala. Você fala falando, você fala calado, você fala justificando, tudo absolutamente fala. É só você prestar atenção. Segunda coisa, para a gente terminar, o chamado de Deus à reflexão. Eles precisavam refletir sobre as prioridades, e Ageu termina dizendo que eles precisavam refletir sobre a disciplina de Deus. Porque a prioridade estava errada, Deus vai disciplinar o povo. É o final do texto. Como a prioridade era a casa apainelada e não a casa do Senhor, Ageu vai dizer, é por isso que a disciplina vem, que a correção do Senhor vem. E aí a gente vai ver o final do texto, até o versículo 15, se você fosse resumir numa palavra, a palavra é disciplina. Prioridade número 1, segundo ponto aqui, disciplina. Veja aí, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Isso aqui é um alerta, né? Considerai o vosso passado prestem atenção no passado de vocês, vejam o que aconteceu com vocês e qual o motivo pelo qual essas coisas obedeceram. Considerai o vosso passado. Eu conheço o passado de vocês e sei quais foram as prioridades de vocês. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Sabe o que é isso? É a disciplina do Senhor. Ageu está dizendo, além de vocês refletirem nas prioridades de vocês, reflitam na disciplina que Deus está mandando na vida de vocês, na vida comunitária, na vida religiosa, pensem na disciplina. E Deus, quando nós abençoamos, Deus, quando nós obedecemos, Ele nos abençoa. Quando nós desobedecemos, Ele traz o peso, a disciplina, está claríssimo. Lá em Deuteronômio 28, você tem, por exemplo, as bênçãos da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Aliás, Deuteronômio 28 é um dos, se não é o capítulo principal, é um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento. Deuteronômio 28. Porque lá diz assim, se obedecer vai ter coisa boa, se não obedecer vai ter a disciplina. E lá em Deuteronômio 28 você pode ver depois, se vocês não obedecerem, eu vou trazer o chicote para vocês, eu vou trazer a disciplina para vocês, eu vou trazer um povo estranho, de língua estranha, para levá-los para o cativeiro. Se vocês não obedecerem, eu vou fazer com que os filhos de vocês sejam mortos e que vocês comam os próprios filhos. É isso mesmo. Final de Deuteronômio diz exatamente isso. E Jeremias conta isso lá em Lamentações, no capítulo 4, ele vê uma cena de duas mães conversando. Hoje a gente come o seu filho e amanhã come o outro filho. E Jeremias olha aquilo desesperado, porque não tem comida na cidade. Qual é o alimento? É o menino. Então, uma mãe matou o filho hoje, aí chegou amanhã, agora mata o seu. Ah, não quero. Eles estão desesperados por causa da disciplina. Veja, tudo que acontece em Deuteronômio 28, o desenrolar só termina em Malaquias capítulo 4.
É por isso que Deus diz assim: considerem o passado de vocês. Eu já disse isso em Deuteronômio 28, considerem, e ele vai repetir isso no versículo 7, considerai o vosso passado. Cuidado, pensem na disciplina. Veja só, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O alerta que foi dado em Deuteronômio 28. Subi ao monte, trazei madeira e edificai casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Deus pergunta. Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa, as casas apaineladas lá de cima. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Israel era uma sociedade agropastoril, que vivia da terra lá. Se não chove, vai acontecer o quê? A plantação vai morrer. Não vai ter comida, não vai ter alimento. E Deus então, veja, Deus retendo a chuva é uma maneira de discipliná-los. Lembram nos dias de Elias? 3 anos e meio sem chover sobre a terra. Acabe o procura por todos os cantos do mundo. E aí ele diz, não vai chover, sob a minha palavra não vai chover. E os animais começam a morrer, as plantações começam a morrer. Que nome que eu dou para isso? Disciplina. Considerem as prioridades de vocês e considerem, por que eu estou disciplinando vocês? Considerai o vosso passado. Veja aí o verso 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. E aí? A mensagem está anunciada. De um lado, prioridade. De outro lado, disciplina. O que fazer? E graças a Deus, o povo ouviu. O povo ouviu a chamada de Ageu à reflexão. E o povo atende. Eles começam a pensar, começam a refletir nas palavras que foram ditas e eles atendem. Chega. Já são 15 ou 16 anos em que o templo está paralisado. É hora de ouvir a voz de Deus. É hora de colocar os interesses do reino em primeiro lugar. O povo atende. Versos 12 a 14 no final, veja só. Então, Zorobabel, que é o governador, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Temeu, porque as prioridades estavam erradas, e temeu, porque ao ouvirem Deus dizer 2 vezes, considerai o vosso passado. Eu sei o que vocês fizeram, eu retive as nuvens, retive a chuva, eles temem ao Senhor. Verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. A gente já viu isso em outro lugar da Bíblia, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será a favor de nós? Ninguém. Eu sou convosco, se vocês considerarem as prioridades corretas e entenderem por que eu mandei a disciplina. 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, começando da liderança, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. O texto começa dizendo lá no versículo 1 que era o primeiro dia. E termina o capítulo 1 dizendo que era o 24º dia. Portanto, eles pensaram, 23 dias. 23 dias pensando no que Ageu
falou. Considerem as prioridades de vocês. Considerem o porquê que Deus está disciplinando vocês. E eles ficam 23 dias pensando naquilo, na palavra do Senhor. Antes tarde do que nunca, não é verdade? Geralmente seria melhor que nós ouvíssemos mais rapidamente. Eu desejo que vocês não pensem, não demorem 23 dias para praticar o que está aqui, mas que a gente já saia daqui praticando. 23 dias depois do anúncio da mensagem, eles mexem o governador, mexem o líder religioso, mexem o povo, e eles começam, após a reflexão, e dizer: vamos deixar as nossas casas apaineladas, casas enfeitadas de fino acabamento, e vamos retomar o templo do Senhor. Porque a nossa vida espiritual é a coisa mais importante. Tudo vai passar, mas a nossa vida espiritual, no dia que nós nos apresentarmos diante de Deus, é preciso que nós estejamos atentos e conscientes nas nossas prioridades, naquilo que é importante, naquilo que de fato vale a pena nós vivermos. Reflita. É preciso que nós consideremos as nossas prioridades. A igreja é importante para você, a casa do Senhor, a obra de Deus, os trabalhos que existem aqui, ou a sua vida primeiro? Porque Jesus diz que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas: comida, bebida e vestimenta. Aquilo que nós precisamos, Deus vai suprir, Deus vai honrar, Deus vai nos abençoar, quando nós priorizamos as coisas de Deus. O chamado de Deus à reflexão. Pense nisso, reflita, e que a começar em mim, nós avaliemos as nossas prioridades para não cairmos debaixo da disciplina do Senhor. Que Deus nos abençoe.